O professor, ele determina o professor. Porque funciona assim. O professor, porque funciona assim. Namastê. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no último vídeo que eu postei, me perguntaram como que funcionam os estudos em relação à faculdade, se tem exercícios igual os professores fazem no cursinho, como que funciona. E outras pessoas também já tinham me perguntado em relação ao método de ensino da faculdade, se era um método tradicional ou não. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor para vocês como que funciona a metodologia da faculdade. Bom, então na minha faculdade eles não adotam o método tradicional, eles optam por fazer a metodologia ativa. Como que funciona isso? Na metodologia ativa, o aluno ele participa do processo de aprendizagem, só que de uma forma mais prática. Então, por isso vem o termo ativo, né? O aluno ele não tem aquele ensino passivo, onde só o professor fala lá na frente e o aluno ele só escuta. Então, normalmente a gente tem 4 aulas por período. Então, por exemplo, geralmente, não é sempre, mas, por exemplo, da parte da manhã são 4 aulas seguidas de uma determinada matéria. Ou na parte da tarde tem 4 aulas de outra determinada matéria. Então a gente tem as matérias elas são dadas por período. E é óbvio que se fosse pelo método tradicional seria muito mais cansativo, né? Você imagina, você ficar 4 aulas seguidas tendo a mesma matéria, seria muito cansativo. Só que como essa metodologia ativa, o estudo ele se torna muito mais leve. Como que funciona isso? Bom, os professores, dependendo da sua matéria, eles podem adotar alguns métodos para tornar esse processo de aprendizagem de uma forma mais prática. Então existem várias formas de se fazer isso. A primeira coisa, eu acho que diferencia essa metodologia é que os professores eles sempre disponibilizam as matérias, as referências antes de dar a aula, que é o que a gente chama de pré-aula. Então, antes do professor ele dar a sua matéria, ele já coloca para você o que a gente vai ver, onde a gente pode pesquisar, em que livro, ele já dá a referência. E tem alguns professores que pedem para a gente estudar determinado capítulo ou pede para a gente ler algum artigo, sempre tem alguma coisinha a ser feita antes. Ou o professor ele simplesmente só fala o tema da aula e dá alguma referência para que você possa fazer esse pré-aula. Você já chegar na aula já sabendo do assunto, porque assim fica muito mais fácil de você absorver a matéria. Isso é o que os professores fazem antes de dar a aula. E durante a aula, o que os professores fazem? Eles podem fazer uma atividade depois da aula ou antes da aula. Então, por exemplo, pode ser uma discussão de caso clínico, que o professor hoje a tema vai ser doenças da tireoide. Aí o professor ele pode chegar com o caso clínico tanto antes quanto depois da aula dada. Aí a gente começa a discutir para saber se aquele caso clínico que o professor trouxe, se os sintomas se relacionam com hipertireoidismo ou com hipotireoidismo. É uma forma que eles podem fazer. Um exemplo. Eles podem fazer isso, como eu falei antes da aula, que a gente discute. Professor, eu acho que é hipo por conta disso, porque tem esse sintoma. Ou depois que o professor ele dá aula, daí realmente a gente tem que saber o diagnóstico daquele determinado caso clínico. Então pode ser feita essa discussão de casos clínicos, é algo que é muito comum lá na faculdade. O professor ele pode optar também por dar alguma atividade, seja por perguntinhas sobre o assunto que foi dado, seja uma atividade pra gente fazer um mapa mental. Então o professor ele deu determinada matéria e fala assim, olha gente, então agora vocês precisam fazer um mapa mental sobre esse determinado assunto. Aí esse mapa mental pode ser feito individual, pode ser feito em grupo, enfim, da melhor forma que o professor achar. E também tem outras atividades que a gente pode fazer, tem bastante atividades que o professor ele pode optar. A gente também tem as atividades que a gente faz em laboratório, às vezes a gente vai para a sala de informática, tem alguns sites que a faculdade tem acesso, que tem atividades relacionadas ao assunto, então a gente pode também estar fazendo essas atividades por meio de computadores, né, com esses sites associados. E também tem outros
métodos que também são bastante produtivos, que são os métodos KWL e TBL. KWL, ele vem das siglas em inglês, que significa o que eu sei, o que eu quero saber, o que eu pretendo saber, o que eu aprendi. Então, por exemplo, como que funciona? O professor, ele chega com o assunto da aula. Então, por exemplo, hoje a gente vai ver sobre coronavírus. E daí ele chega pra sala e fala assim: o que vocês sabem sobre o coronavírus? Aí a gente vai falando: ai, professor. Aí ele faz uma tabela na lousa e a gente vai falando: eu sei que eu sei como que é feita eu sei como é feita a transmissão do coronavírus. É por via oral. Aí, beleza, as pessoas vão falando que a gente sabe, então a gente vai trocando essas experiências, vai forçando nossa mente a trabalhar em cima do tema. A gente coloca o que a gente pretende saber ou o que a gente não sabe. Eu não sei como que é a composição do coronavírus, desse vírus. Não sei como que é e é uma coisa que eu quero saber. O professor anota também. Aí o professor, ele dá a aula, né? E ele faz de tudo para responder todas as perguntas que a gente colocou ali. E no final da aula, a gente faz essa discussão para responder as perguntas que antes a gente não sabia. Então agora eu sei que o coronavírus tem uma composição lipoproteica e tal. Enfim, aí então a gente faz esse fechamento. Esse é o método KWL, que também é bastante utilizado. Aí também tem o TBL, que toda a matéria a gente faz, que também, né, vem das siglas em inglês. Esse método é um dos métodos que eu gosto bastante, porque funciona assim. O professor, ele vem com o tema. Então, por exemplo, peguei aqui tuberculose. A gente vai fazer um TBL sobre tuberculose. Como que vai funcionar? O professor, ele dá a referência: olha, vocês vão estudar pelo livro X, no capítulo Y, você vai estudar sobre tuberculose. Geralmente a gente tem uma semana para estudar. Aí a gente estuda e a gente faz uma espécie, chega no dia que é para dar aula, a gente faz uma espécie de provinha, como se a gente fizesse uma prova de um assunto que o professor ainda não deu, mas que você teve que estudar. Inclusive vale nota. Aí no dia a gente tem questões objetivas, são todas questões objetivas, é bem rápido. A gente faz. Aí esse TBL é dividido em duas partes. Uma que é individual, é só você ali, as perguntas vão passando e você vai anotando, né, qual você julga ser a correta. E depois tem a fase em grupo, que você se junta com um grupo, daí você vai discutindo as mesmas questões. Geralmente a nota em grupo sempre é maior que a individual, porque quando você discute em grupo, mais de uma cabeça pensando, fica mais fácil de compreender determinada questão. E daí no final o professor, ele faz o fechamento, ele fala as principais dúvidas, porque sempre vai ter uma questão em que, tipo assim, nem todo mundo conseguiu compreender, ou tipo assim, eu achei que fosse a A, meu amigo achou que fosse a B, o outro achou que era a C, sabe? Essas questões que todo mundo fica em dúvida. Então, quando o professor, ele faz esse fechamento, ele consegue tirar essas dúvidas, e aprender dessa forma fica muito mais leve, né? Porque você já vai sabendo do assunto, e quando vem as questões, você pratica ainda mais, e quando você discute com os seus colegas, se torna muito mais prático e é muito mais difícil de você esquecer determinado assunto. Esse é um dos métodos que eu mais gosto, que tem lá na faculdade, que pra mim é bastante produtivo. Bom, já me perguntaram em relação a listas de exercícios. Geralmente os professores, eles não fazem listas de exercícios, porque como o conteúdo é muito extenso, então pode acontecer duas coisas: o professor dá a lista de exercício e dá só o básico ali, porque não dá pra colocar às vezes não dá pra colocar todo o conteúdo em forma de perguntas, ou ele só vai fazer isso na hora da prova, ou pode acontecer do professor estar fazendo uma lista de exercícios gigantes e que às vezes nem vale tanto a pena. Então, assim, geralmente os professores, eles não fazem listas de exercícios. Isso era uma das coisas que eu senti um pouco de dificuldade de adaptação no início, porque eu estava acostumada, eu vim do cursinho com aquele costume de estudar e fazer exercício. Aí quando você vem para a faculdade, às vezes é mais difícil de você encontrar exercícios para aquele determinado assunto. E você vê que o estudo tem que ser feito à base do livro. Mas existem alguns livros que têm exercícios, e às vezes na internet você também consegue encontrar, principalmente questões de residência. Aí é legal você estar fazendo. E um dos métodos e uma das estratégias que eu também utilizo às vezes, né, é eu mesma fazer questões para quando eu for estudar para a prova, eu só pegar e refazer essas questões. Estudei determinada matéria, fiz resumo, aí eu faço umas questõezinhas eu mesma para ficar mais claro. Outra coisa que é importante falar aqui é que os professores, eles são bem acessíveis, então assim, qualquer dúvida que você tiver, os professores, eles são muito dispostos
dispostos a tirar a sua dúvida, você pode procurar o professor na hora do intervalo ou mesmo durante a aula, você pode tirar suas dúvidas. Os professores são muito acessíveis e também você pode entrar em contato com eles por e-mail. E existem algumas faculdades ou alguns cursos mesmo que às vezes os professores não são tão disponíveis. Bom, então acho que eu consegui tirar um pouco das dúvidas de vocês. Como vocês viram, não é um método tradicional. Bom, gente, o vídeo de hoje foi este. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, pode mandar mensagem por mim. Pode mandar mensagem pra mim por lá também, tá? Curte esse vídeo se você ainda não curtiu e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Olha, vocês estão falando, eu espero que não apareça aqui no vídeo, que eu não vou querer gravar outro, obrigada. Você vê sua voz, Jander, tá? Você tá ouvindo? Gente, essa parte corta, tá? Que eu falei entender, 6 e 3. Aí, Jander, você coloca assim, ó, KWL aqui, tá? Aí tá, que eu sei, tá? Porque daí você coloca no inglês, entendeu? Que é no, learning, want, essas coisas. Acho que deu pra entender. E eu preciso ver ali... Ah, sacanagem. Ah, só o que eu fiz? O professor, ele determina... O professor... Porque funciona assim. O professor, ele... Porque funciona assim. Namastê.